Bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Nós temos física agora, tá? E quarta aula, eu acho. Deixa eu olhar o horário. Quarta aula, matemática, tá bom? Vocês fizeram atividade de matemática? Eu recebi poucas fotos até agora. Então vamos lá. A gente está falando sobre aceleração. Nós paramos aqui falando um pouquinho sobre o sistema de rotação da Terra. Quem lembra? A gente parou aqui. A rotação da Terra, né, é um movimento que ela executa, que é responsável pela alternância do período de tempo ensolarado e o período sem incidência solar direta, que aí é fenômeno de dia e noite. Então, a existência das correntes marítimas está ligada ao movimento de rotação da Terra. Então, os fatores que vão influenciar as correntes marítimas é o vento, a temperatura, o relevo submarino, salinidade. E aí a gente sabe que os oceanos eles são centro de movimentos permanentes, né? Então eles podem arrastar as partículas líquidas muito longe do seu local de origem, que são as correntes marinhas, e a influência dele é tão considerável que para a navegação, né, como para a economia geral dos mares e também do clima, através dessas correntes marítimas é que a gente se tem as chuvas que vêm até nós, tá? Então, eles também interferem na vida marinha, na influência direta com o equilíbrio do oceano e dos mares. Aqui é uma imagenzinha só para mostrar como que essas correntes marítimas elas são importantes. Tá vendo? O azulzinho são correntes frias, o vermelhinho correntes quentes. Só tomar uma água aqui porque minha garganta hoje tá seca, seca. E aí, pessoal, coordenação motora, né? É a capacidade que nós temos de realizar movimentos, né? Controlados, coordenados. Os pequenos músculos que nós não temos nem controle, eles realizam certos exercícios, tá? Então, tudo isso é relacionado à nossa coordenação motora, como por exemplo, rasgar, recortar papel, dobradura, exercícios físicos, entre todas as outras atividades. E aí, agora, a gente vai falar de uma linguagem matemática para calcular-se o movimento. Aí a gente vai ter a posição de um ponto material, que é o lugar onde o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. E aí a gente vai ter uma escala, como nesse exemplo aqui, vai ter uma trajetória orientada. Para analisar essa trajetória é feito como uma escala, tá? Então aqui a gente tem a posição, o espaço de um ponto, de uma posição a outra se dá em 1 metro cada um. Então aqui a gente tem a posição de menos 2 metros, tá vendo? Aqui é a de origem, que é a nossa referência. Então, o que vem antes é negativo, o que está depois positivo. Para a gente calcular o deslocamento,
A gente calcula a variação da posição, que é o ΔS, que corresponde à posição que o móvel ocupa no final do movimento, menos a posição do início. Então, é posição final menos a posição inicial, tá? Então, ΔS é a variação dessa posição. Então, aqui a gente tem a origem do carro e aonde ele chegou. Para mim calcular a posição dele, o que eu vou fazer? ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Vamos para o próximo. E o intervalo de tempo que ele gasta nessa trajetória, da posição que ele começou até o final, a gente chama de variação do tempo, que é o nosso ΔT, que também nós vamos calcular. É o tempo final menos o inicial, tá? Então, tá aqui. Então, ΔT é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. E entenderam o que a gente utiliza para calcular a posição, o tempo? Agora a gente pode falar de velocidade média. A velocidade média é a razão entre o deslocamento, que é o ΔS, e o intervalo do tempo. Então, olha o exemplo. Um rapaz percorre espaços iguais em tempos iguais e ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros em relação à posição inicial, que neste caso é 0. Então, nós teremos, a posição inicial é 0, ele gasta 2 segundos para percorrer a cada 10 metros. A posição final dele aqui, é de 8 segundos, 40 metros. Para a gente calcular a velocidade média vai ser igual à variação do deslocamento, que é o ΔS, dividido pela variação do tempo. Então, a gente tem aí, 10 metros dividido por 2 segundos. Depois, a gente vai ter 20 metros dividido por 4. E depois, a gente vai ter 30 dividido por 6, tá? E por último, a gente vai ter 40 dividido por 8. Então, se eu dividir cada uma dessas daqui, eu vou chegar no mesmo resultado, que no caso será de 8 metros por segundo, tá? Só organizar isso aqui. Pronto. Vocês estão entendendo? Primeiro C. Entenderam o que é que repete essa explicação? Eu entendi. E os demais? Entenderam? Deu para entender. Eu entendi. Então tá bom. Então vamos lá. Então, de acordo com as grandezas físicas, unidades de medidas, transformação de unidade, notação científica, algarismos científicos, uma grandeza física vai ser a quantidade que pode ser medida e representada por um número associado a uma unidade de medida, tá? Então, olha só. Aqui tá uma tabelinha, Começa em quilômetros, termina em milímetros, tá? Então, se eu quero passar de quilômetros até chegar aqui em centímetros, por exemplo, eu vou então, multiplicar quantas vezes, saindo daqui, 1, 2, 3, 4, tá? Por 10, viu? Se fosse ao contrário, transformar centímetros para quilômetros, eu andaria ao contrário, só que dividindo, tá? Então, assim, a escalinha de conversão. Então, olha só, olha um exercício resolvido para praticar.
Calcular em metros por segundo a velocidade de um móvel que percorre 14,4 km em 3 minutos. Então, vamos fazer a conversão, ó. A variação do tempo, 14,4 km, tá? Então, a gente vai ter que transformar para metros, tá bom? Então, ó, transformando para metros, a gente vai ter 14,4 vezes 1000. Então, se eu olhar a tabelinha aqui, ó, eu vou andar, ó, até metro, tá? Então, 14,4 vezes 1000 vai dar 14.400 metros, tá bom? A variação do tempo é de 3, ele falou 3 minutos. Só que quantos minutos tem? Quantos segundos tem um minuto? Tem que transformar para segundo. Quantos segundos tem um minuto? Vocês não lembram, não? Quantos segundos tem um 60. minuto? 60 segundos. Então, basta multiplicar 3 por 60. Eu tenho um total de segundos, no caso 180. Como ele quer a velocidade média, agora fica fácil, ó. Velocidade média vai ser igual à variação do deslocamento, que a gente viu que achou que é 14.400 metros, dividido por 180 segundos. Então, a velocidade média vai ser 80 metros por segundo. Meninos, nunca esqueçam, porque a velocidade média você vai calcular em metros por segundo. Então, se tiver em quilômetros, você tem que passar para metro. Se tiver em minutos, você tem que passar para segundo. Então, não esqueça disso. Ficou claro que esse exercício? Sim. Então, Sim. ó, grandezas fundamentais, a gente já viu isso aqui, só para relembrar um pouquinho, né? Comprimento, a unidade fundamental o comprimento, o nome da unidade de comprimento é o metro, esse é o símbolo, M. A massa é a unidade fundamental chamada massa, o nome da unidade é quilograma, representado por esse símbolo aqui. O tempo é a unidade fundamental, o nome é o segundo, representado aqui. A gente tem a temperatura é dada em Kelvin porque é o termo científico, vocês vão estudar isso ano que vem. E o símbolo é o K. A intensidade de corrente elétrica é o ampere representado pelo A. Intensidade luminosa é a candela, representada por esse símbolo CD. Quantidade de matéria é o mol, e o nome da unidade é mol e é o símbolo também. Mol não muda, isso aqui é para calcular a quantidade atômica. Então, ó, o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade ela é constante, tá? Então, ela não vai alterar. Movimento variado é aquele em que a velocidade vai variar, aumentando ou diminuindo no decorrer do tempo, tá bom? Ou aumenta ou diminui, depende. Cheguei a mandar esses slides para vocês? Aceleração média, agora presta atenção, velocidade média, nós calculamos a variação da posição e do tempo. Aqui, a aceleração média, a gente vai calcular a variação da velocidade média e do intervalo de tempo. Então, qual é a diferença? Repete aí para mim o que eu acabei de explicar. A velocidade média, o que a gente calcula? Um voluntário aí, senão eu vou pedir. Vou chamar pelo nome. Velocidade média vai calcular o que primeiro, C? Velocidade média, de novo, ó. Escreve isso aí no caderno. Velocidade média calcula é igual ΔS dividido por ΔT. ΔS é a variação da posição, ΔT variação do tempo. Agora a gente vai falar de aceleração média, AM. AM é igual ΔV, que é a variação da velocidade média, dividido pela variação pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Ficou claro?
Vocês não vão me trocar as coisas não, né? Então, ó, olha o exemplozinho aqui. Variação. Aí a gente vai ter também velocidade média inicial e velocidade média final, tá? Então, sempre é o final menos inicial. Então, a velocidade média que vai ser 8 metros por segundo e o tempo 10 segundos. Então, movimentos em queda livre. A gente vai falar da aceleração que vai acontecer pela atração gravitacional. Então, a Terra ela exerce nos corpos, né, uma atração gravitacional e elas estão em suas proximidades. Então, a aceleração do corpo em queda livre, isso aqui é fixo, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o menininho aqui lançando uma bolinha. Então, essa aceleração aqui por queda livre é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aqui também tem os exercícios. Vou mandar esses exercícios aqui para vocês na listinha, tá? Publico hoje lá para vocês fazerem. Como a nossa aula de física terminou essa semana, então essa lista fica para a semana que vem, viu? Primeiro C, ia falar terceiro. Viu, primeiro C? Tudo bem para vocês? Tudo. Tudo? Então, vou fazer uma chamadinha rapidinho. Fazer uma chamada rapidinha aqui, essa segunda aula, né? E aí, a gente se encontra na quarta aula com matemática, tá? Professora, eu fiz a tarefa, mas não mandei foto para a senhora. Na hora da aula, você pode ativar a sua câmera e me mostrar a tarefa, que eu marco a sua nota, tá bom? A gente vai começar a correção hoje, tá? Vocês fizeram primeiro? Você ficou todo mundo caladinho? Me responde aí se vocês pelo menos fizeram. A minha eu mandei pra senhora. O Juan eu vi. Eu até respondi lá. Mas eu tô perguntando porque poucos me mandaram. Então vamos lá. Runisley. Presente. Jennifer. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Yara. Presente. Ana Clara Moraes. Presente. Raquel. Presente. Raiz. Esther. Presente. Lucas Daniel. Presente. Evelyn Dias. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Camila Silva. Presente. E o Juan. Juan. Meninas, então Presente. tá a quarta aula, tá? Tá agorinha. Tchau, tchau.